Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz com os raios do alvorecer. Mensagem número 13. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Gênesis 23, 1 e 2. O ser humano, desde suas origens, foi evoluindo na medida em que passou a conhecer mais as coisas e aprendeu a emitir conceitos acerca dessas mesmas coisas. Quando ele descobriu o fogo, criou um conceito sobre ele. O fogo é isto, e para ele acontecer, faço isto. Mas cada conceito sobre cada coisa é fruto da opinião que se forma a partir das circunstâncias de um momento e numa determinada cultura. Ninguém conceitua fogo hoje da mesma forma como foi conceituado e definido nos primórdios. Também as formas de fazer o fogo acontecer hoje possuem uma variedade muito ampla. Acontece o mesmo com um conceito criado sobre determinada atitude humana, com o agravante de associá-la a preconceitos e distorções. Há um provérbio popular que até poucas décadas era considerado normal na educação familiar, embora fosse falso e absurdo. Dizia assim: homem que é homem não chora. E houve pais, machões ao extremo, que sem motivo algum chegavam a dar bolos, utilizando palmatórias, comuns também nas escolas, nas palmas das mãos de seus filhos. E se eles ameaçavam chorar, diziam: engula o choro. Tudo para educá-los como homens, porque o homem tem que aprender a ser homem desde pequeno, e homem que é homem não chora. As lágrimas corriam dos olhos da criança, as mãos doídas e avermelhadas, o choro engolido por nada. Sentimentos de ódio para com muitos pais tiveram origem nesse tipo de deseducação, de deformação. Culpas desnecessárias foram criadas também nessas situações, porque pais existem para serem amados pelos filhos e não odiados. Mas como impedir sentimentos de ódio em atos tão absurdos, tão irracionais? Todavia, o cristianismo também desenvolveu preconceitos estranhos, ligando-os tristemente ao conceito fundamental que nos une a Deus a partir de Deus, a fé, que é dom de Deus. E também com relação ao choro. Crente que é crente não chora, porque chorar é falta de fé. Observe como a religião adoece a partir de um conceito natural, o choro, transformado em preconceito desnaturado e pior, ligando-o à fé em Deus. Enfim, a ciência, dom de Deus, desabrochou para consertar alguns equívocos gerados pelas diferentes religiões e também pelo cristianismo. E não foram poucos. Quem conhece a história da igreja cristã e do pensamento cristão sabe do que estou falando. A psicologia, que lida com as nossas emoções feridas, ferimentos que sangram de forma diferente e que doem às vezes a vida inteira, afirmou com dados concretos, dados empíricos, que chorar é a coisa mais natural do mundo,
que chorar pelos nossos mortos não tem nada a ver com imaturidade. E a teologia veio confirmar isso, dizendo que chorar por aqueles que morreram significa expressar sentimentos naturais e confiança no consolo sobrenatural do Deus de toda a consolação. Ela apontou para a promessa das Escrituras que dizem que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Estamos de luto. Nunca o mundo chorou tanto e com tantos motivos. Um choro globalizado pelos que nos deixaram prematuramente por causa do poderio letal desse vírus que não se vê a olho nu. A humanidade está tensa e com os nervos à flor da pele, porque o perigo ainda não passou. O interessante nisso tudo é que a Bíblia não recomenda essa aberração em lugar nenhum. E logo no princípio, no Gênesis, mostra como exemplo Abraão, exatamente o pai da fé, chorando pela morte de sua amada esposa Sara. Já o Novo Testamento mostra Jesus, o Deus homem, chorando por 2 vezes, uma delas pela morte de seu amigo Lázaro. Comentando este texto de Gênesis, Martinho Lutero disse: está escrito que Abraão lamentou e chorou por Sara, para que fique bem claro que não há nada de errado em ficar aflito, triste e enlutado quando falecem aqueles que amamos. O livro mais realista da Bíblia, Eclesiastes, ensina que há tempo de chorar e tempo de sorrir. Eclesiastes 3:4. A carta aos Romanos complementa com o apóstolo Paulo dizendo: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12:15. E Jesus Cristo sossega o nosso coração quando diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Portanto, jamais engula o choro, porque ele vai lhe causar estragos internos. A nossa fé, que tem em sua história tantos mártires, por eles e em honra a eles, é também uma fé chorada. Amém. Igreja Batista Betel.